uma das coisas mais fascinantes sobre a Bíblia é o fato de que ela não é um livro tendencioso, um livro romântico, no sentido de sempre procurar mostrar o lado belo e o lado bom da vida. A Bíblia expõe a verdade e a realidade humana no mundo, com todas as suas lutas, dramas, dificuldades, problemas, crueldade e coisas que fazem parte da vida do homem desde a queda. Então, por exemplo, a Bíblia fala que há tempo de rir e tempo de chorar. Ela fala que há tempo de abraçar, mas que há também tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de se viver cada experiência. A vida humana é uma vida de altos e baixos. Não é uma vida em que nós o tempo todo estamos efusivos, estamos alegres, contentes, não é? Enfim, animados. Não seria saudável isso. Por isso Jesus falou, bem-aventurados os que choram. Tem um momento de chorar também, tem um momento de se afastar, tem um momento de se isolar. A gente crê que biblicamente isso é totalmente compreensível. A Bíblia também traz paradoxos, coisas aparentemente contraditórias, mas que caminham paralelas. Por exemplo, é preciso morrer para viver. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos no reino de Deus. Na tribulação, a gente descobre alegria. Como é que pode isso? A gente, para ganhar no reino de Deus, a gente tem que perder. E a Bíblia, então, expõe extremos, diz que eles fazem parte da vida humana e diz que alguns deles precisam caminhar juntos para a vida ter sentido e ser bem fundamentada. Mas, para além disso, a Bíblia também revela para nós que o nosso Deus é um Deus que intervém na história. O nosso Deus é um Deus que opera milagres. É um Deus que provê o maná no deserto. É um Deus que traz prosperidade no meio do exílio. É um Deus que faz da pedra seca jorrar água. É um Deus que multiplica pães. É um Deus que intervém no drama da existência humana, com todas as suas lutas, adversidades, com todo o sofrimento implicado na realidade de que o pecado está no coração do homem, onde quer que ele esteja. O pecado não respeita limites sociais, culturais e de qualquer natureza. E é exatamente nos altos e baixos da experiência humana que a Bíblia revela para nós que há um Deus que intervém. O nosso Deus é um Deus que intervém. Não há nada novo nisso. O que pode ser novo é o modo como o povo da aliança vai reagir a situações extremas. Se o povo da aliança vai reagir de modo indiferente, de modo apático, e não se deixará tocar, impactar, confrontar, converter, transformar por esse momento de luta e de adversidade, ou se o povo da aliança vai sim deixar que esse tempo forje nele um caráter mais santo, uma vida mais íntima do Senhor. Deus quer nos falar alguma coisa com esse período de isolamento social. E, na verdade, Ele sempre quer falar alguma coisa a nós. E já tem falado a alguns que têm se colocado diante dEle, a alguns que têm buscado nele refúgio. A alguns que têm buscado alinhar o seu próprio coração com a palavra dEle, que têm buscado nessa palavra fonte de ânimo, de vigor, de esperança, que tem procurado se alimentar das verdades eternas e das promessas do Evangelho. Mas será que nós estamos prontos a ouvir a voz do Senhor? Quando o povo estava sendo levado cativo para o exílio da Babilônia, alguns irmãos conhecem bem essa história, o profeta Jeremias se levanta, a gente ouviu a respeito do profeta Jeremias agora no último fim de semana de treinamento, não é? E ele foi um profeta que profetizou nesse período anterior ao exílio. Ele diz o seguinte: olha, não tem jeito, o exílio já é uma realidade. O povo está vivendo de tal forma
distante de Deus, frio. O amor se esfriou de tamanha forma e a aliança no coração se esvaeceu de tal forma que não há outro remédio amargo a se tomar, senão o cativeiro babilônico. Não tem jeito, vai ser uma medida pedagógica pesada de Deus, mas ela vai ter que se aplicar. Ele fala, olha, se prepare, porque o Senhor vai levar vocês em cativeiro. Agora, o que Jeremias faz é escrever uma carta para o povo para dizer assim, isso não é o fim, nem tudo está perdido. Momentos de isolamento, momentos de a gente sofrer por causa de contingências como a que a gente está enfrentando hoje, nesse período de pandemia, não são para o cristão, para aquele que se relaciona com Deus, para aquele que é parte do povo da aliança, um momento necessariamente ruim, não. Pode ser um momento de tremendas bênçãos da parte de Deus. É isso que Jeremias vai falar. Eu vou ler então Jeremias 29 a partir do verso 4. Fica atento à leitura e aquilo que Deus tem a nos dizer aqui essa noite. Ele diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Israel estava sendo desafiado no momento mais duro daquela geração, a enxergar no cativeiro, no momento de ser levado como escravo, enxergar que aquele seria um tempo de bênçãos, que aquele seria um tempo de renovo, que aquele seria um tempo de fortalecimento da aliança. Que bênçãos são essas, irmãos queridos, que Israel precisaria buscar naquela terra e que eu e você também precisamos, durante esse tempo que a gente está vivendo hoje de isolamento, buscar da parte do Senhor. A primeira bênção é a bênção do encontro com a verdade. É isso que ele fala. Havia profetas e adivinhos no meio do povo que, segundo Jeremias diz, sonhavam de acordo com a vontade do povo, pregavam aquilo que o povo queria ouvir e mantinham o povo enganado a respeito de uma vida coerente com a palavra de Deus, com a revelação de Deus, com os profetas, com a lei, que eram falsos profetas, que profetizavam mentiras em nome de Deus e encorajavam eles a viverem essa vida assim. Isso é novo debaixo do sol? Sempre existiu fake news, jornalista fazendo fake news, político manipulando informação e propagando mentiras e calúnias.
Isso não é novo debaixo do sol. Existe desde que existe sociedade em pecado, desde Gênesis 3. Cientistas que estão preocupados com lobbies, com verbas, com incentivos, e por isso ficam dançando a dança do interesse político, dos joguetes políticos. Gente, esses falsos profetas sempre existiram na história, não são novidade. Gente que vende promessa falsa, esperança falsa e sem fundamento. Gente que engana o povo e mantém o povo refém desses próprios enganos. Ou então gente com pensamento positivo, com uma pregação da autoajuda, de que, enfim, precisa focar no seu próprio pensamento positivo, no seu próprio sucesso, coisas que desviam o pensamento das pessoas para as verdadeiras e profundas soluções que o Evangelho apresenta para o problema da alma, para o problema do pecado. E o Evangelho desfaz todas essas falsas profecias e diz: olha, não vivam enganados, não se deixem enganar. O que Deus está fazendo é isso. Olha, vocês ficaram ouvindo gente falar bobagem durante tanto tempo, vocês ficaram acreditando em ideologias e em utopias durante tanto tempo, e enquanto vocês se deixavam seduzir por essas pessoas, vocês se distanciaram de mim. Vocês tinham um templo, tinham aliança, tinham a lei, tinham toda aquela estrutura religiosa, mas não tinham mais a Deus. E eu vou levar vocês para longe disso tudo, para vocês redescobrirem quem é o Senhor, o Criador e o Redentor de vocês. Irmãos, eu creio que Deus tem dado um tempo especial para nós, um tempo de a gente se deparar com coisas que a gente muitas vezes não queria se deparar. Problemas talvez que você tenha tido que se deparar durante esse período de isolamento, de adoecimentos dentro da sua própria casa, da sua própria estrutura familiar, problemas e enfermidades relacionados à sua vida profissional, à sua ética, que você está falando: olha aí, não adianta, eu estava vivendo uma verdadeira mentira, e agora tudo está sendo desconstruído, tudo está vindo à tona, e tudo aquilo sobre o que eu vinha edificando a minha vida tem se provado mentiroso. E eu preciso agora ter um novo início, um novo começo. Eu preciso agora começar a edificar sobre a verdade e o firme alicerce da palavra de Deus. Sempre vai ter gente vendendo uma fé que não representa o Evangelho. O exílio era uma má notícia, era um remédio amargo. Aos olhos de Deus, o povo não estava mais vivendo segundo essa aliança com Ele. E a história de Israel, irmãos, a verdade é que é sempre a nossa história. Se você ler e se aprofundar na história de Israel, você vai se identificar o tempo inteiro. As inconstâncias de Israel são as nossas inconstâncias. E o modo como Deus chama Israel a si é o modo como Deus também nos chama a si, para uma aliança com Ele. Para Deus, não importa tanto se você está em Jerusalém ou na Babilônia, mas se você tem vivido segundo a aliança que você tem com Ele, que eu e você temos com Ele. Jesus diz o seguinte, em João 8,31, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Não existe conhecimento da verdade sobre o real problema da existência humana e sobre as reais e consistentes soluções a parte da fidelidade à palavra de Deus. Se vocês permanecerem firmes na palavra, se vocês buscarem a minha palavra, se vocês buscarem a minha palavra como quem sabe que ela é a verdade revelada, que ela é quem traz as lições que você precisa para a sua vida. Se isso acontecer, você vai conhecer a verdade, e a verdade vai libertar você
de toda mentira sobre a qual a sua vida vinha sendo construída. E você, a partir do momento que começar a encarar essa verdade dura e amarga, à luz do Evangelho, vai ver Deus operar milagres, Deus intervir na sua vida. É isso que Ele faz com a gente. O plano de Deus para nós pode incluir sofrimento, mas não é um sofrimento inútil, e sim um sofrimento pedagógico, que nos aproximará ainda mais dele. Romanos 8, 28, Paulo diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Paulo não fala assim, sabemos que Deus age em todas as coisas, ou melhor, nas coisas boas para o bem daqueles que o amam. Mas Ele age em todas as coisas, nas coisas ruins e nas coisas boas, nas coisas favoráveis, agradáveis, nos momentos de alegria e de celebração, mas também nos momentos de tribulação e de luta. Deus também usa esses momentos, mas muitas vezes a gente vai em busca do que a gente quer ouvir. A gente só ouve e seleciona exatamente o texto que a gente quer ler, a mensagem que a gente quer ouvir, o tipo de pregador que a gente gosta porque ele fala coisas agradáveis e não confronta a gente. A gente foge da verdade, é uma compulsão nossa, é uma coisa que a gente faz sem nem perceber. E aí Paulo diz o seguinte para Timóteo, pastor, discípulo dele, que ele estava treinando para o ministério em Éfeso. Ele diz o seguinte: virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. O homem está sempre em busca de mestres segundo os seus próprios desejos. Está em busca de igrejas que preguem exatamente aquilo que lhes apetece, aquilo que lhes agrada, aquilo com que eles se identificam, não necessariamente com aquilo que é a palavra de Deus nua e crua, a verdade do Evangelho exposta. E aí, muitas vezes, a gente gosta de ler aquele texto de Filipenses 4,13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas muitos leem Filipenses 4,13 sem ler o versículo anterior. Antes de Paulo falar, tudo posso naquele que me fortalece, ele diz assim, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo está destruindo em um versículo a teologia da prosperidade. O cristão não é alguém para quem tudo vai bem o tempo todo. O cristão é alguém que sabe enfrentar as lutas, as adversidades, a derrota terrena, a necessidade, a falência, os desertos da existência, à luz daquilo que Deus tem falado. É alguém que está sensível, que quer ouvir, e quando passa por tudo isso, diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. É Ele quem me garante, é Ele quem me fortalece, é Ele quem me capacita a enfrentar o impossível e a sair vitorioso disso. Deus não está comprometido em facilitar a nossa trajetória aqui, mas em que ela seja marcada pela coerência com a sua palavra. Por isso que Jesus falou que a gente é chamado a um caminho estreito. A gente não é chamado a um caminho largo, a porta estreita é que conduz à vida. Quando Jesus fala isso, Ele está dizendo assim, vai ser difícil, vai ter luta, mas vai valer a pena para aqueles que vivem uma vida fundamentada na verdade. Então essa é a primeira lição, deixe que esse momento seja o momento de você colocar de lado os falsos profetas, os propagadores de mentiras, o jornalismo fajuto, a falsa ciência, a ciência tendenciosa e comprada, a falsa teologia, e que esse seja o momento de você abraçar um profundo e intenso relacionamento com a verdade, segundo revelada por Deus na palavra dele, nua e crua, segundo ele revelou.
A segunda lição de Jeremias para aquele povo, naquele momento, era que Deus tinha a bênção, ou melhor, Deus queria que o povo dele entendesse que havia uma bênção especial, no sentido de que eles eram portadores das boas novas. A segunda bênção do isolamento é a bênção de sabermos que nós somos os portadores das boas novas. Verso 5. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Vocês não estão indo para a Babilônia para serem arautos do caos, para ficarem lá falando e se lamentando e dizendo como vocês são vítimas da ação de Deus, e dizendo como eu abandonei vocês, e dizendo que pobres coitados dos judeus. Não é para isso que vocês estão indo para lá. Vocês não estão enfrentando as lutas que vocês têm enfrentado como se tivessem argumentos para se vitimizarem. Não é para isso. Deus está falando assim: vocês que são o meu povo, eu ordeno que vocês vão para esse lugar de isolamento, de exílio, com uma mente voltada para as minhas promessas. Eu ordeno que vocês vão para lá com uma atitude positiva. Deus está ordenando para o seu povo, Ele está ordenando para mim e para você essa noite. Nós não temos o direito de enxergar esse momento da perspectiva de uma lamentação sem fim e improdutiva. Não vá viver esse momento passando adiante o que você assiste no Fantástico domingo à noite. É isso que Deus está falando. Vocês estão aí no meio dessa crise para espalhar esperança, para serem porta-voz da bênção no meio do caos, para serem porta-voz da esperança que o próprio Deus tem para aqueles que têm vivido dias difíceis, para aqueles que têm experimentado esse remédio amargo. Não vivam reclamando do desemprego, reclamando do emprego ruim, que você muitas vezes entende que tem. Não viva mergulhado num isolamento mortal, afundado nas notícias ruins. Se por um lado agora é hora de se resignar e sofrer as consequências, não se deixe afundar mais ainda. É isso que Deus está falando. O deserto, na revelação de Deus na palavra, é um lugar de novo começo. É assim que a gente é encorajado a enxergar. Foi assim no Egito. 400 anos, 40 anos no deserto peregrinando, não é? Para depois ir para a terra prometida e tomar posse da terra prometida. Quando Deus leva o povo dele para o deserto, Ele está preparando o povo dele para experimentar a consumação de promessas gloriosas e poderosas. Quando Deus levou Jesus para o deserto, para durante 40 dias jejuar, Ele estava preparando Jesus para a vitória sobre Satanás. Ele estava preparando Jesus para a obra redentora, para a obra que dividiu a história em dois. Onde é que Deus preparou Jesus para isso? No deserto. Se Deus nos trouxe até o deserto, o que Ele está falando é: vocês que estão em isolamento, é tempo de deixarem o caráter de vocês ser tratado, ser forjado, para que quando vocês terminarem esse período de isolamento, vocês estejam mais ainda cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, cheios de uma atitude de fidelidade a Deus, de sede de Deus, da presença dEle. Vocês estejam valorizando ainda mais a celebração pública, o culto, a adoração, a possibilidade de ler, estudar a Bíblia, se alimentar dela, a possibilidade de vocês serem verdadeiros missionários onde vocês têm vivido, onde vocês têm trabalhado, onde vocês têm estudado. Foi para isso que eu coloquei vocês nessa situação, é isso que Deus está falando.
para dar a vocês um tamanho crescimento que vocês nunca mais serão os mesmos. Vocês vão se agigantar durante esse período. Essa é a promessa do Senhor. Então não reclame do deserto, mas pergunte a Deus de que modo Ele quer te preparar para a missão na qual Ele deseja te usar. Pergunte para Deus: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso com a gente? O que o Senhor quer falar? De que modo o Senhor quer me preparar para o retorno? Porque, Senhor, agora que eu tive um encontro com a verdade, agora que eu parei de ouvir falso profeta, agora não dá mais para viver do mesmo jeito. Agora uma nova vida tem que ser iniciada. Não dá mais para ser aquele pai omisso, ausente na educação dos filhos. Não dá mais para ser um marido relapso em relação ao seu casamento e à sua aliança conjugal. Não dá mais para ser alguém tão desorganizado com as suas próprias finanças. Não dá mais para ser um crente que não faz sua devocional, que não lê a palavra, que não ora, que vive como um ateu funcional. Não dá mais para viver assim. É tempo de recomeço na presença de Deus. O exílio foi um tempo assim. E esse tempo de isolamento, eu creio, do fundo do coração, que Deus tem nos dado para que muitos de nós recomecem na presença dEle de forma ainda mais intensa e gloriosa. E a terceira e última lição que Jeremias coloca aqui na carta, que eu queria destacar, é a bênção de um futuro garantido. Ele encerra a carta falando das promessas de Deus, das garantias de Deus. As pessoas lendo do ponto de vista da história, um historiador lendo diria assim: Nabucodonosor levou o povo para a Babilônia. A Babilônia oprimiu Jerusalém, destruiu o templo, saqueou tudo e levou todo mundo escravo. Isso é o ponto de vista do historiador. Mas o que o texto diz é que foi o Senhor quem levou eles. Foi o Senhor que deportou eles. Foi o Senhor que colocou eles nessa situação. E quando o Senhor faz isso, Ele faz debaixo de promessas. As promessas estão aí a partir do verso 10. Primeira promessa: depois de 70 anos, o povo retornaria. Verso 11, segunda promessa: se o presente estava comprometido, o futuro era certo. Se o presente era um remédio amargo, lá na frente existe uma luz no fim do túnel, que Ele garante. Terceira promessa: é tempo de se restabelecer um diálogo no relacionamento com Deus. É tempo de se restabelecer a conexão com Deus. Não adianta ter templo, não adianta ter lei, não adianta ter toda aquela estrutura religiosa, ter a cidade santa, estar em Canaã, na terra prometida, se você está com o coração longe de Deus. É tempo de se restabelecer a relação com Deus, e o próprio Deus está falando: esse tempo vai surtir esse efeito no coração de vocês, eu prometo. A minha medida pedagógica não falha. E por fim, não seria mais uma relação falsa, mas uma relação verdadeira, de todo o coração. A partir do verso 12 ele diz assim: vocês clamarão a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Chega de vida superficial, chega de uma relação rasa com Deus, de uma vida cristã improdutiva. Verso 14: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, eu os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e eu os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Ele é que sabe que pensamentos tem a nosso respeito. Ele é que sabe o que é melhor para nós. Ele é que sabe todas as razões pelas quais Ele ainda está mantendo a gente nesse isolamento. Ele é que sabe que bênçãos Ele ainda tem para nós. Alguns diriam assim: mas se Ele tem alguma coisa a falar ao meu coração, Ele já teria dito, porque já se passaram 3 meses. Não. Nosso coração é tão duro que às vezes 3 meses não é nada para a medida pedagógica de Deus, porque o nosso coração está duro e fechado.
Às vezes, Ele permite que a gente passe pelo vale da sombra da morte, para poder escrever como salmista: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Para, no momento de maior luta e adversidade, a gente obter dele socorro e a partir daí começar um outro nível de relação com ele, como foi com Jó. Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora o relacionamento meu com o Senhor é um relacionamento concreto, é um relacionamento vivo. Agora, Senhor, a minha fé é relevante, agora a minha fé transforma o meu coração, a minha forma de enxergar tudo, e a minha forma de agir com as pessoas que Deus colocou à minha volta. Nós podemos crer que Deus já começou a fazer isso no mundo, que Deus já começou um processo de desconstrução. E essa desconstrução da parte de Deus tem a ver com um tempo de reconstrução. Ele quer talvez que você desconstrua certas atitudes dentro da sua relação conjugal que estão sendo nocivas para o seu casamento. Ele quer que você desconstrua certos vícios na sua relação com seus filhos. Ele está falando: olha, não vai dar certo. Você tem que destruir esse vício, porque isso vai fazer mal para a alma e para o coração dele. Esse é o momento de você desconstruir isso, porque eu quero construir algo novo. É possível que Deus esteja te chamando a desconstruir em relação à sua vida profissional, ao seu relacionamento com o seu dinheiro. E Deus está falando: olha, do jeito que está ruim, tem que ser desconstruído, é tempo de desconstrução. Vamos construir debaixo da aliança, como o povo da aliança, como aquele que deve viver em submissão ao seu Deus. Para Deus, certas desconstruções e perdas por que passamos são para que o busquemos de todo o coração e sejamos encontrados por Ele. É isso que Deus está falando para o povo dele. Vamos a algumas aplicações aqui. Primeira, não somos governados pelas circunstâncias, mas pela aliança. Esse é o diferencial do povo de Deus. Se fosse um outro povo qualquer, fora de uma aliança com Deus Todo-Poderoso, ia entrar em desespero, ia viver uma vida amargurada. E aquela geração toda morre nos 70 anos seguintes lá da Babilônia. Ia passar os seus últimos dias amargurada na Babilônia. Triste, angustiada, reclamando. Mas como era o povo da aliança, como era o povo de Deus, o povo escolhido por Ele, para esse relacionamento com Ele, o que acontece? Até mesmo a pior situação é a situação que Deus vai usar para derramar bênçãos na vida deles. Então, não somos governados pelas circunstâncias, não somos governados pela notícia que vai sair amanhã de manhã, desesperadora, ou que vai trazer esperança para a situação da pandemia. Não somos governados por essa situação. Somos governados pela aliança que a gente tem com Deus. Então, para a gente, não importa qual é a notícia que vai sair amanhã de manhã no jornal. O que importa é: Deus, o que o Senhor quer me falar nesse tempo que eu estou vivendo? O que o Senhor tem feito com Niterói, com o Brasil, com o mundo? E o que o Senhor tem feito com o meu coração? E o que o Senhor quer falar ao meu coração? Segunda aplicação, o desejo de Deus com a aprovação é a nossa aprovação. Quando Deus permite que a gente enfrente provações, o desejo dele é que a gente seja aprovado. Eu e você estamos enfrentando provações. E Deus não está comprometido em facilitar a coisa para a gente, não. Ele está comprometido em deixar que essas circunstâncias revelem para nós mesmos quem nós de fato temos sido. E que a gente se permita viver um novo momento na presença dele, que a gente seja aprovado em meio às provações. Terceira aplicação, não reclame, mas creia e clame. É isso que Deus estava falando para o povo dele ali: olha, não se entrega à reclamação, porque você vai ter sempre motivo de sobra para viver reclamando e para só reclamar. Isso não vai resolver nada. Creia e clame, multipliquem-se, constituam família, tenham atitudes positivas no meio do caos. Clamem ao Senhor,
Orem pela paz e pela prosperidade da cidade. Orem pela intervenção do alto no meio da pandemia. Orem por um avivamento da igreja nesse momento. Creia e clame, porque essa é a diferença que vocês, povo de Deus, têm numa situação como essa. Se eu e você não estivermos prontos para dizer para o mundo o que Deus tem a dizer para eles nesse momento, ninguém mais tem nada a dizer, irmãos. O que resta é desespero, o que resta é caos, o que resta é o aumento no índice de suicídios, o aumento no índice de depressão e do desespero humano. Quarta e última aplicação: aproveite a chance de recomeçar. Os nossos exílios pessoais não têm outra finalidade, na perspectiva de Deus, senão um encontro real, face a face com Ele, senão uma reaproximação e uma vida ainda mais íntima da presença dEle. Vamos fazer assim? Senhor querido, queremos Te louvar pela Tua palavra, que nos mostra de forma tão maravilhosa e consoladora que o Senhor, no contexto que a gente está vivendo, a gente sabe que a gente está falando para pessoas que perderam o emprego, para pessoas que estão enfermas, que têm enfermos na família, para pessoas que têm vivido dias de angústia, de tristeza, e a gente não quer minimizar toda essa dor. O que a gente quer, Senhor, é, junto como igreja, lembrar de que temos um Deus que intervém na história e que o Senhor quer intervir na nossa história pessoal, o Senhor quer intervir na história da nossa nação e na história do mundo. O Senhor quer que a humanidade se volte para o Senhor. O Senhor quer derramar a sua graça na vida daqueles que hoje já vinham vivendo como mortos e dar a essas pessoas vida. E nós queremos, Senhor, ser portadores dessa bênção sobre a sociedade, sobre aqueles que estão à nossa volta. Faz de nós assim sábios em dias maus, para a honra, glória e louvor do Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.